Prepara-se Rivelino quando temos o primeiro quarto de hora na etapa inicial. O Brasil 1-0, Rivelino 11. Tostão bateu o tiro de canto, entregando a pelota. Rivelino outra vez, o Tostão correu, vai à linha de fundo, atirou violento. Gol! Brasil 2-0, Tostão, camisa 9. Ô, Tostão, tá aí o seu gol, seu primeiro gol na Copa do Mundo de 70 e viria mais um nesse jogo contra o Peru. Como é bom relembrar esse momento, hein, Tostão? Um grande abraço, um prazer imenso tê-lo aqui no Paiquerê Futebol Memória, tudo bem? Tudo bem, um grande abraço a todos. Foi uma época realmente esplendorosa do futebol brasileiro, né? Ganhamos uma Copa e ganhamos jogando muito bem, uma seleção que hoje é lembrada no mundo todo como uma das melhores de todos os tempos. Tinha o maior jogador da história, quer dizer, que foi Pelé, e eu tenho muito orgulho de ter participado desse momento muito bom. Isso para mim é uma lembrança eterna, que eu curto muito ter tido essa chance de ter sido campeão do mundo pelo Brasil. Tostão, você foi um dos principais jogadores da seleção brasileira naquela campanha, mas antes da Copa o Zagallo insistia naquela tese de que você e o Pelé não poderiam jogar juntos. Uma vez numa entrevista, o Carlos Alberto Torres me falou que o Zagallo era muito aberto, ele sempre conversava com os jogadores, trocava ideias, opiniões, antes dele tomar algumas decisões em relação à equipe. Eu faço pra você a seguinte pergunta, Tostão. O Zagallo depois, ainda bem, né, mudou de ideia, te colocou pra jogar praticamente como centroavante, o Rivelino também praticamente como ponta esquerda, e o Piazza, meio campista, ele recuou pra zaga. Te faço a seguinte pergunta. Você acha que o Zagallo mudou de ideia por conta própria, ou essa troca de ideias com os jogadores que fizeram com que ele te escalasse também o Rivelino e o Piazza naquele time, Tostão? Eu acho que ele percebeu que a gente deveria jogar, eu, Rivelino e Piazza. O Zagallo, quando entrou na seleção, ele tinha assim, mais ou menos em mente o jeito de jogar do Botafogo. Ele era técnico do Botafogo. E ele achava que a seleção, com Pelé, com um ponto esquerdo recuado, porque ele ia com o Saldanha, ponto esquerdo, jogar na frente, com ele, podia jogar recuado, como um terceiro jogador de meio campo. Então, que ele precisava na frente de um centroavante, típico centroavante, finalizador, para se movimentar ali na frente. E eu não era esse jogador no Cruzeiro, eu era um meia no Cruzeiro, né? Jogava do meio para frente, armava jogada, aparecia também na frente para fazer gol. Na Copa, na eliminatória de 69, eu joguei junto com o Pelé, mas jogava um ponta avançado, Edu. Então eu e o Pelé recuávamos, alternávamos para recuar, para receber a bola. E o Zagallo queria que ele fosse um centroavante. Então ele achou que eu não seria esse jogador. E já logo que ele chegou, ele disse, o Tostão é reserva do Pelé. Mas aí ele experimentou o Dari, experimentou o Roberto, e foi vendo que os dois ali não acertavam. E a seleção precisava, ele foi percebendo, e eu também percebi isso logo, que a seleção com jogadores tão agressivos como Pelé e Jairzinho, precisaria ali na frente de um jogador muito mais técnico, de troca de passes, de preparação de jogada, do que um centroavante típico. Então, isso foi não houve assim, ninguém chegou e falou pro Zagallo, está errado, tem que jogar e tal, tem que mudar. Ele foi percebendo, né? Até que chegou no próximo da Copa, ele me escalou o Rivelino, o titular, no início era o Paulo César, que jogava com ele no Botafogo. E aí ele percebeu que o Rivelino podia jogar nessa posição. Então as coisas foram acontecendo, teve um jogo-treino perto da Copa, que ele primeira vez jogamos juntos, e com isso o time foi muito bem. Então acabou prevalecendo ali a ideia que eu imagino que era de todo mundo foi percebeu que a seleção precisava de um jogador mais técnico, a minha característica, e não um centroavante do estilo do Dari e do Roberto.
Sem dúvida, isso é fato. Tostão, mais até do que os seus 2 gols contra a seleção peruana, a jogada sua que mais marcou foi aquela contra a Inglaterra, aqueles seus dribles, depois uma caneta do Bob Moura, até se eu não me engano, aquele giro perfeito, a bola caiu nos pés do Pelé, que serviu o Jairzinho para fazer o gol da vitória. E tem histórias no futebol, Tostão, que elas muitas vezes não são verdadeiras, mas de tão repetidas elas acabam até virando verdade. Por exemplo, eu sempre ouvi muito, nossa, o último gás que o Tostão deu ali porque ele viu que o Roberto Miranda estava na beira do campo se aquecendo. Como se um jogador genial como você, como por exemplo o Zico, como se vocês precisassem disso para criarem jogadas maravilhosas. Pergunto para você o seguinte, Tostão, você no calor da partida chegou sequer a perceber que o Roberto Miranda estava se aquecendo ou nem isso aconteceu? Percebi, porque o jogo estava 0-0, difícil. Então, imaginei, o Zagallo ele deve ter pensado, eu vou colocar um centroavante típico lá, para ficar lá na frente, um finalizador, um trombador. Então, eu percebi que o Roberto se movimentava para sair, para entrar no meu lugar. E coincidentemente ou não, acho que foi coincidência, eu fiz aquela jogada. Eu acho que, eu não pensei nisso, mas depois da Copa, eu acho que o fato do Roberto estar ali foi um estímulo para tentar uma jogada individual, riscar mais naquele momento. Então, acho que pode ter sido ou não, isso eu não pensei nisso. Agora eu vou tentar uma jogada diferente. Não pensei nisso, mas aconteceu. Tanto que muita gente às vezes esquece que o Jairzinho fez o gol e eu saí. O Roberto entrou no meu lugar e jogou o finalzinho do jogo. Eu fui substituído. O fato de eu ter feito esse lance teve uma grande importância para mim, porque o Zagallo ainda tinha uma pequena dúvida, será que não é melhor ter um centroavante ali típico, um trombador, tipo Dari, Roberto, só para finalizar, como é comum no mundo todo ter um centroavante mais ou menos desse tipo. Então ele ainda tinha um pouco dessa dúvida. E com o gol, com a jogada que eu fiz e com o gol do Brasil, ele não teve mais dúvida. Aí dali para frente ele acho que não pensou mais em me tirar. Ainda bem, né? Ô Tostão, e naquele jogo contra o Uruguai, naquela semifinal, jogo empatado 1-1, e o gol da virada do Jairzinho foi num passe seu. Eu vi uma vez você falar o seguinte, que você fez o lançamento para ele de uma forma que quando a bola quicasse no gramado, ela já caísse na frente do Beck, tirando o zagueiro uruguaio da jogada, e foi exatamente isso que aconteceu. Uma coisa que a gente falando, até parece uma coisa óbvia, até parece uma coisa simples, o que não é. É óbvio, evidentemente, isso pro craque, não pro jogador comum. Muita gente, Tostão, tem a seguinte ideia, de que, por exemplo, o Neymar, ele não tem esse negócio de que ele pode virar craque, de que ninguém com o tempo vira craque. Que craque o sujeito ou é ou não é. Que o jogador, claro, pode virar um excepcional acima da média, mas não craque. Te faço 2 perguntas nessa linha de raciocínio. Primeiro, você concorda com essa tese? Segundo, Neymar e Paulo Henrique Ganso, para você, são craques, Tostão? Eu acho que eles têm tudo para ser craques. Eles já mostraram talentos para isso. Agora, se eles vão ter um grande sucesso, aí a discussão é o seguinte, para ser chamado de craque precisa ter um grande sucesso, que é jogar na seleção brasileira, ser titular, jogar no maior time do mundo, ganhar grandes títulos, quer dizer, é necessário para a pessoa ser chamada de craque? Essa é uma discussão que algumas pessoas têm o talento de um craque e não têm essa chance. Mas a maioria tem, eu acho que a maioria, isso é a exceção. A regra é que o grande jogador, ele se mostra com o tempo, né? Ele passa a ser um grande jogador de um grande time, de uma grande seleção, e se torna um craque. Então eles ainda, vamos dizer aí, na teoria, ainda não podem ser chamados de craque, mas tem já demonstrado talento para isso. Agora, outra dúvida, será que já está na hora de colocá-los na seleção? Se não fosse a seleção brasileira, uma outra seleção, qualquer uma da fora, da Alemanha, da Inglaterra, de quase todas, né? Que não tem grandes jogadores, não tenho dúvida que eles já tinham de entrar no time, né? Agora o Brasil, eles jogam nas posições que o Brasil tem grandes jogadores, né? Agora poderiam ser reservas. Agora, se as pessoas estão discutindo, convoca ou não convoca o Ronaldinho,
Quer dizer, e agora ele discute com a Volca ou não Volca o Ganso. Quer dizer, tem que ser um ou outro, né? Eu acho como eles, o erro não, o fato é que eles não foram convocados nenhuma vez. Quer dizer, a Copa vai começar. Eles nunca vestiram, cara, nem foram reservas, né, da seleção. Então, é mais compreensível, é racional, é mais seguro que eles não sejam chamados. O Brasil tem grandes jogadores e eles nunca jogaram na seleção, nem entraram, nem ficaram no banco. Então, é o mais lógico. Agora, isso eu não tenho certeza se eles tiverem uma chance, se eles vão jogar muitas vezes, não, né? Pode chegar lá e dar um show, né? Uhum. A pessoa fala, o Pelé jogou com 17 anos, mas o Pelé era o Pelé. E além disso, antes da Copa, o Pelé já era titular da seleção de 58. Ele já era titular, ele ia para frente, só não jogou os 2 primeiros jogos na Copa de 58 porque ele estava machucado. Então, os grandes jogadores, por exemplo, o Ronaldinho e o Kaká em 2002 foi como muitos jogos, mas não jogou, não teve chance, não teve oportunidade. Não sei se ele jogasse, ele poderia também ter grandes atuações. Então, futebol não tem jeito, você criar uma regra e isso e assim cair tudo, né? Agora que os dois têm um talento enorme, isso é indiscutível. A grande preocupação da torcida brasileira, Tostão, é com o Messi comendo a bola, né, no Barcelona. Muita gente já o compara com o Maradona. Pergunto para você o seguinte, a comparação mais viável é do Maradona com o Messi já? Do Messi com o Maradona já, melhor dizendo, ou do Messi com o Ronaldinho Gaúcho de 2004, 2005, que arrebentava no Barcelona e assim como o jogador argentino, não tem o mesmo rendimento na seleção do seu país, Tostão? É uma situação muito parecida. A discussão é o seguinte, o Messi hoje joga mais do que o Ronaldinho jogava em 2004, 2005, até a Copa de 2006, ali naquele período que ele foi 2 vezes melhor do mundo. Eu acho que ainda não. Eu gosto mais do Ronaldinho naquele momento do que o Messi hoje. Agora o Messi, o Ronaldinho depois caiu, quer dizer, ele jogou muito durante 2 anos, depois caiu muito, né? O Ronaldinho, naqueles 2 anos que ele jogou, se ele jogasse durante um longo tempo, ele estaria entre os 5 maiores jogadores da história do futebol mundial. Então o Messi ainda é cedo para você dizer se o Messi vai chegar entre os 5 maiores da história do futebol mundial, no mesmo nível do Maradona, por exemplo, do Stefano, né? Ele tem futebol para chegar, ele caminha para isso, porque inclusive ele tem um estilo que propicia a ele ter mais chances de ter uma carreira mais longa, mais brilhante, porque ele além de ter enormes qualidades, ele chuta muito, faz gol, quer dizer, ele, diferentemente do Ronaldinho, que era um jogador mais de preparação de jogada, sempre foi. Então o Messi está caminhando, pode ser, se o Messi, por exemplo, chegar na Copa e deixou a Argentina for campeão, como aconteceu com o Maradona, ele vai ser colocado no mesmo nível do Maradona, não há dúvida nenhuma. Sem dúvida. Agora, às vezes é injusto esse negócio de colocar, tem de jogar muito numa Copa e ser campeão para ser considerado o maior jogador do mundo. Eu acho isso injusto, não concordo com isso, né? Quer dizer, mesmo que ele não jogue bem nessa Copa, mas continuar jogando muito no Barcelona, campeão da Europa, continuar brilhando durante muitos anos, ele pode perfeitamente ser considerado no mesmo nível do Maradona, até ultrapassar o Maradona, sem ter sido o grande jogador de uma Copa do Mundo. Porque ali são 4 semanas, né? Você não pode medir a qualidade do jogador, porque o Zico nunca foi um grande protagonista de uma Copa, deu show numa Copa, jogou bem, mas não foi. Né? E está entre os grandes jogadores da história, quer dizer. Então o Messi é realmente um jogador fenomenal. É verdade. Tostão, torcida preocupada, o Kaká não vem rendendo, né? Supostamente com uma pubalgia que nunca é confirmada. Nesse cenário todo, de o Luiz Fabiano também apresentando uma certa irregularidade nesse ano de 2010, o Hexa para você vem esse ano ou não, Tostão? O Brasil está muito bem em termos de resultados, em termos de futebol coletivo, futebol eficiente, prático e tudo. Quer dizer, o Brasil mostrou nesses 3 anos, 4 anos, que é favorito, um dos favoritos, né? Hoje acho que há um consenso no mundo todo que os 2 principais favoritos são Espanha e Brasil.
E outros também têm chance, na Inglaterra, Argentina, Alemanha, Itália, mas os Espanha e Brasil seriam os dois mais fortes. Muita gente, muita gente no mundo todo reconhece isso, a eficiência do time brasileiro, e isso não significa que eu gosto do jeito de jogar da seleção. É um jeito que não... muito mais um jeito assim, pragmático, europeu, parece muito mais uma seleção italiana, alemã do que uma seleção brasileira. Mas o futebol mudou. Hoje todo mundo joga mais ou menos assim. Você pega uma ou outra exceção, mas é um jogo, hoje a maioria dos times joga mais ou menos nesse estilo, de muita marcação, contra-ataque, um jogo que não tem compromisso com o espetáculo, só com a vitória. Então o Brasil está indo. Agora tem muitos jogadores do Brasil que estão mal, isso preocupa, né? Sem dúvida. É interessante que os principais jogadores da Argentina, todos eles estão numa grande fase na Europa. E os do Brasil, muitos, não todos, né? Muitos, muito mal. Inclusive o Kaká, a preocupação, por causa do problema dele da fibromia e tal. Então isso preocupa, mas não significa também que o importante, o melhor time na Copa, mas eu não tinha um melhor time naquele mês. Em 2002 foi um grande exemplo disso, né? O Ronaldo e Rivaldo, que tinham grande chance de não jogar a Copa, jogaram e foram os 2 melhores jogadores do mundo. Né? Então, pode ser que isso aconteça de novo, né? Então não tem jeito de ter uma certeza, porque é um campeonato curto, né? Campeonato curto, mata-mata, um time, uma jogada ocasional muda toda a história do campeonato, do jogo. Então não dá para... Acho que o Brasil está com o time pronto do ponto de vista competitivo, em condições de ganhar, não há dúvida nenhuma, é um forte candidato ao título. Sem dúvida. Tostão, voltando à Copa de 70, 21 de junho de 70, final, o Brasil vencendo a Itália por 4-1. É verdade que depois do 4º gol do Brasil, título garantido, você ficou até o final da partida, os últimos 4 minutos, chorando de emoção dentro de campo, ainda, Tostão? Foi, já estava o título conquistado ali, a emoção foi muito grande, no final do jogo, após o jogo, quer dizer, ganhar uma Copa do jeito que ganhou, é muito emocionante. Eu tive grande dificuldade para jogar a Copa, estive perto de não jogar, problema de contusão, problema no olho, as chances de eu jogar eram pequenas, acabei, deu tudo certo, então isso tudo para mim teve um valor muito grande. Sem dúvida. Tostão, você sempre foi um jogador extremamente politizado, né? A impressão que eu tenho é que daquele grupo inteiro da Copa de 70, você era um dos poucos jogadores que sabia realmente o que significava uma ditadura militar e, principalmente, que o governo ia usar a Copa do Mundo para, de certa forma, tentar tapar os olhos da população brasileira. Tostão, é verdade que chegavam alguns recados para vocês na concentração, do tipo, olha, o presidente Médici está orgulhoso de vocês, estão jogando muita bola, mas tem que ganhar a Copa, hein? Isso é verdade ou é mentira, Tostão? Mentira, nunca teve nenhum tipo de recomendações desse tipo. O que tem é que o Lula vai mandar recado para... Tipo, todo presidente manda bilhete, né? Estamos torcendo, esse tipo de coisa, né? Não houve nada disso, mas... não houve nenhuma... Agora, o que havia no Brasil todo é um silêncio, né, por causa da ditadura, né? Isso havia dentro da seleção. Primeiro que os jogadores não estavam muito aí pelo problema político, estavam preocupados em jogar futebol. E segundo também, porque não havia essa preocupação política na maioria dos jogadores. Então ali era um ambiente de futebol, de jogar, e eu sabia que isso ia ser usado, como sempre foi usado, né? Futebol e outros tipos de coisas populares no mundo todo, não só no Brasil, em todas as épocas. Os governos, o poder usa muito as pessoas de prestígio, esportes e outras coisas que são populares, e usa quando a hora que eles acham que é bom usar e tudo. Então, foi um contraste, né? Na verdade, o contraste foi só do futebol. No Brasil, naquela época, teve uma produção cultural, musical, literária espetacular, né? Sim. Interessante isso, né? Que o futebol, né? Todas as artes, o período mais violento do Brasil, o período deplorável da ditadura,
as pessoas, houve a produção cultural e artística foi como nunca existiu na vida brasileira. Com toda certeza. Tostão, tem uma história maravilhosa que eu ouço, mas eu não sei se ela é verdadeira ou não. Que você jogava no América e o presidente do Cruzeiro foi te contratar no dia do casamento dele. E daí, claro, aquela negociação demorada, arrastada, diz que ele chegou 1h30 atrasado no casamento, a noiva desesperada, o padre rezando, os convidados quase indo embora, e que ele chegou e falou assim: olha, gente, me desculpem o atraso, mas acabei de contratar o Tostão do América, que vai ser o maior jogador da história do Cruzeiro. Essa história é verdadeira ou não, Tostão? É verdadeiro, eu fui contratado no dia do casamento, então ele acertei o contrato no dia, então houve esse atraso mesmo, isso é verdade. O casamento dele eu não sei se durou, mas o seu casamento com o Cruzeiro, sem dúvida, foi mais do que feliz. Para finalizar, Tostão, 1966, final da Taça Brasil, o Santos tomou um chocolate do Cruzeiro no primeiro jogo, 6-2, meia dúzia a 2 no Mineirão, e depois vocês perdiam por 2-0 no Pacaembu e viraram para 3-2. Tostão, é claro que não era um tempo em que havia uma integração entre os estados, a velocidade da informação era completamente diferente, então as pessoas em São Paulo e em Santos não acompanhavam transmissão de jogos do Cruzeiro pelo rádio, televisão, então muito mais difícil. Houve desprezo dos jogadores do Santos em relação a vocês ou houve desconhecimento, Tostão? Mais desconhecimento. O Cruzeiro era um time. Na época, o futebol brasileiro era assim, Rio e São Paulo. Praticamente os outros estados eram como se fosse o interior do futebol, quer dizer, ninguém no Rio e São Paulo acompanhava o futebol, os detalhes do futebol de outros estados, não só de Minas. Então, o Cruzeiro começou a ganhar de todo mundo, mas mesmo assim, chegou no final, não foi o Santos, não foi o Brasil todo, com exceção aqui de quem acompanhava o Cruzeiro de perto, achava que o Santos ia ganhar fácil, né? E o Santos era considerado o melhor time do mundo, um dos grandes maiores jogadores da história do futebol brasileiro, Pelé e tantos outros. Então, era mais ou menos natural que eles pensassem que seria aí e desconheciam o time do Cruzeiro. Então, eles foram surpreendidos, na verdade, né? Porque o Cruzeiro jogou demais os 2 jogos e venceu merecidamente. E vocês viraram o primeiro tempo vencendo por 5-0. É verdade que ainda assim no vestiário vocês estavam preocupados que o Santos poderia virar a partida, Tostão? Essa história também é verdadeira ou é outra lenda? Preocupação tinha, né? Do outro lado, tá o Pelé, quantos jogos aí, 5-0, ou termina 5-3, 5-4, né? Mas 5-0 era demais, né? Pra virar. E tinha outro detalhe, na época não tinha negócio de saldo de gols, quer dizer, ia ter um terceiro jogo. O Cruzeiro ganhou aqui se o Santos ganhasse lá de 2-1, desde o Cruzeiro ganha aqui de 6-2, teria um terceiro jogo. Então, do ponto de vista prático aí da conquista, ganhar de 5-0 ou ganhar de 5-4 não fazia diferença. Mas havia uma preocupação por causa e lá em São Paulo virou o jogo, terminou o primeiro tempo 2-0 pro Santos. Então todo mundo que estava presente no estádio, quem estava assistindo, achou que o Santos ia dar a goleada que o Cruzeiro deu em Belo Horizonte. E no segundo tempo aconteceu o contrário, né? O Cruzeiro foi para cima, ganhando de 3-2, ainda perdeu um pênalti. E se o jogo demora mais uns 5 minutos, o Cruzeiro fazia 4 gols, 5º gol. Porque o time do Cruzeiro era muito jovem, corria muito, e o time do Santos já dava sinais de decadência, né? Já era um jogo muito mais lento do Santos. Então eles ficaram surpreendidos pela velocidade e pelo talento do time do Cruzeiro. Tostão, para finalizar, eu gosto muito de ler as suas colunas, sou leitor assíduo e gostava muito também, claro, do mestre Armando Nogueira. Sei que vocês, mais do que uma relação profissional, sempre tiveram uma relação de amizade também. Gostaria nessa nossa despedida da nossa entrevista, que você falasse um pouquinho sobre o mestre Armando Nogueira, Tostão. O Armando foi um grande cronista, evidentemente que era um estilo mais literário, um estilo poético, que a maioria das pessoas gosta, né? Eu gostava demais, ele escrevia com o Armando era um intelectual no meio do futebol. Né? Verdade. Que se ele não estivesse no meio do futebol, ele podia ser um dos grandes poetas da vida brasileira, se ele dedicasse isso. Ele era extremamente criativo, sensível, uma pessoa que escrevia muito bem, tinha um conhecimento de jornalismo, uma experiência enorme. Então ele foi
ele valorizou a crônica esportiva, né? Você tem um cara do nível dele escrevendo sobre futebol. Então, ele foi um marco, não só ele, como Nelson Rodrigues e outros grandes escritores que trabalharam no futebol. Então, Armando, pessoa inesquecível, tive alguns contatos com ele, na época trabalhando juntos, depois continuamos conversando, de vez em quando a gente falava por telefone, e gostava muito. Ele era uma pessoa muito doce, muito delicada, muito educada. Então é um prazer muito grande conviver com a Armando. Tostão, muito obrigado mesmo pela entrevista. Eu sei o quanto que você é ocupado. Muito obrigado por me atender e participar comigo aqui no quadro Baú das Copas do programa Paiquerê Futebol Memória. O povo do norte do Paraná estava com muita saudade de ouvir você. Um grande abraço, fique com Deus, viu, Tostão? Outro grande abraço a todos.